Da estiagem na Amazônia às estratégias da Defesa Civil. Um podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, feito para explicar como o governo atua onde a população mais precisa. Então se acomode aí e vem com a gente. Desenvolve Aí, terça, às 7h30 da noite, aqui no Canal Gov. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho de 2026. Hoje é dia 26 mesmo? Dia 25, já dei o dia errado aqui. 25 de junho de 2025, estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos, se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e a nossa conversa hoje é com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. E para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, @Canal Gov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, o governo estuda enviar à Câmara dos Deputados um projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI, microempreendedor individual. Para que essa proposta seja fechada, ainda faltam ajustes, principalmente porque deve englobar aí mudanças no Simples Nacional. Esse é um dos nossos assuntos, mas a gente também vai falar aqui da renegociação de dívidas para microempreendedores, do programa Contrata Mais Brasil e muito mais. Paulo Pereira, mais uma vez, obrigada pela presença e bom dia, ministro. Que coisa boa estar aqui, Karine. O pessoal me vê na tela já desliga lá a televisão, porque não aguenta mais viver. De jeito nenhum, meu sócio absoluto aqui. Sócio. Você vê que hoje eu até me confundi, eu fiquei animada com a vitória do Brasil ontem, porque até confundi, falei o ano, o dia errado. Não, entrevista de manhã, um dia depois do jogo da Copa, é maldade. Estão fazendo trote na gente. Vamos atribuir a isso, então, a minha confusão mental. Ministro, comecei falando já dessa proposta que está sendo estudada e está sendo amarrada para ser enviada à Câmara dos Deputados para falar que aumenta aí o teto dos microempreendedores. A gente sabe que esse é um anseio, né, de muitos microempreendedores, e isso até facilita um pouco, dialoga um pouco até com a questão do fim da escala 6x1, porque aumentando o teto, eles também poderão contratar mais gente. Me conta um pouquinho como é que está aí essa conversa, essa negociação. O que a gente tem de perspectiva? Karine, a gente tem falado disso há muito tempo, né? Quer dizer, o primeiro lugar aqui vamos entender o pleito, da onde vem essa ideia. Quer dizer, o MEI é aquele microempreendedor individual, modelo criado pelo presidente Lula lá atrás, em 2009, que permite que o empreendedor tenha acesso a todo um sistema de seguridade. Então, quando ele se enquadra lá no MEI, ele se formaliza, passa a ter auxílio saúde, auxílio doença, auxílio maternidade, todo aquele regime previdenciário que o CLTista tem e que o trabalhador, o empreendedor informal não tinha. Além disso, formalizando a renda, ele consegue fazer um aluguel, acessar um financiamento, quer dizer, muda a vida dele. Ele consegue integrar o nível da oficialidade dos negócios, isso muda a vida do empreendedor. Muito bem, o presidente Lula criou isso lá atrás. Os governos passados, Karine, não reajustaram o teto do MEI, ou seja, há quase 10 anos, só pode ser MEI quem recebe até R$81 mil. Só que a inflação ano a ano vai comendo esse valor. Quer dizer, R$81 mil há 10 anos era um valor muito diferente do que são R$81 mil hoje, né? Então, o presidente Lula, ele criou o MEI, ele tem sensibilidade com esse público. Nós estamos falando aqui de quase 17 milhões de brasileiros. É gente para burro, né? E ele tem determinado há muito tempo que a gente estudasse uma solução, né? Qual que é a dificuldade aqui? Óbvio, toda vez que você faz um aumento do teto como esse, você pode ter impacto fiscal. Então, isso tem que ser muito bem estudado. O governo não pode fazer isso de qualquer jeito. Mas as equipes técnicas, Ministério da Fazenda, Planejamento e nós, lá no Ministério do Empreendedorismo, em conversa com a Câmara, isso também é uma agenda importante, o presidente Hugo Mota, ele tem sido um defensor desse reajuste, está chegando num formato
que deve ser anunciada nos próximos dias. Então, nós vamos ter aí de novo, né, pela sensibilidade do presidente Lula, também do presidente Hugo Mota, uma grande novidade para os MEIs, vão ter uma melhoria muito consistente na possibilidade do teto e outras melhorias, como, por exemplo, a possibilidade de poder contratar um profissional a mais. Então, isso estava em fase de preparação, o presidente Lula deve anunciar nos próximos dias. Maravilha, vamos aguardar então, ministro, e agora a gente vai começar a conversar com as rádios, vamos embora? Vamos lá. Então vamos direto para Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Band News de Fortaleza, porque o Moisés Mororó já está com a gente na manhã de hoje. Oi, Moisés, um excelente dia para você. Olá, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, ministro Paulo Pereira, e a todos aí, um prazer estar aqui também novamente. O governo anunciou, né, o programa de renegociação de dívidas aí para os microempreendedores individuais. A gente queria saber também como que ele vai funcionar na prática, né? Se quem vai poder aderir esse programa vai haver descontos em multas e juros, e qual que é a expectativa de retorno também desses empreendedores e quanto à formalidade, né? E quanto que essa medida deve entrar em vigor também. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, nosso povo do Ceará. Olha, essa é uma medida muito importante que ainda está em fase de preparação, tá? Ela não foi ainda lançada. É que vocês da empresa são espertos, vocês ficam sabendo as coisas antes. Ela não foi ainda lançada pelo governo federal. O que é isso? Nós temos 17 milhões de MEIs. Olha só, Karine. Dos 17 milhões, cerca de 3, 4 milhões estão, entre aspas, inativos, porque não conseguiram pagar lá a contribuição mensal e isso tira ele, entre aspas, do sistema. Então, não conseguem acessar todas essas vantagens do MEI que eu te disse. Então, o presidente Lula está preocupado com essa turma, com esses 3, 4 milhões de MEIs que não conseguiram pagar os tributos aí ao longo dos últimos anos. Isso tem um monte de impacto, porque quando ele está, por exemplo, negativado lá no MEI, positivado no MEI, ele não consegue acessar as novas linhas de empréstimo do Desenrola, por exemplo. Ele não consegue acessar o Move Brasil. A gente sabe que o presidente Lula acabou de lançar uma linha para facilitar a compra de automóveis, para facilitar a compra de motos. O BNDES está criando uma linha agora para bicicletas elétricas. Ou seja, tem todo um conjunto de ações do governo para os empreendedores que o fato dele estar devendo para o MEI não permite que ele acesse. Então, o que a gente está fazendo, viu, Moisés? Estamos construindo uma solução para facilitar que esse MEI que está inadimplente, que não pagou lá a DAS, não pagou a guia do MEI ao longo dos próximos anos, possa se regularizar, né? A proposta está em fase final, mas deve ser um sistema generoso, permitindo que a pessoa pague isso em mais de 10 anos, com bastante redução dos custos, redução de multa, de juros, para que ele se regularize e possa, uma vez regularizado, voltar ao MEI, voltar a ter os direitos previdenciários todos e acessar essas outras linhas de crédito e de soluções que o governo está pondo à disposição dos empreendedores. Ministro, já tem aí uma ideia do valor dessa dívida? Dívidas até quanto poderão ser renegociadas? A gente está fechando isso, Karine, mas tudo indica que serão dívidas até R$20 mil, tá? Você vai falar, Paulo, esse valor é baixo, é alto? Ele é adequado, porque a guia do DAS, que é a guia do MEI, é um valor baixo, né? De cerca de R$80. Então, o débito de até R$20 mil, ele deve permitir que a grande maioria desses MEIs regularizem a sua situação. E a medida deve sair quando? A gente está trabalhando para sair nos próximos dias. Vamos ver se até semana que vem isso está pronto. Beleza, vamos embora. Vamos lá para Santa Catarina agora. Vamos lá para a Rádio Cidade em Dia, lá em Criciúma, Santa Catarina. Olá, Paulo Monteiro, um ótimo dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia para você, para o ministro. Ministro, assunto um dos principais do Brasil hoje é justamente a questão da escala 6x1, né? E o fim da escala 6x1. E muitos dos que argumentam contrários ao fim da escala colocam justamente o impacto que teria se aprovada nos pequenos negócios. Como que o ministro e a sua pasta encaram essa questão e encaram esse questionamento também? Bom dia, meu xará de Criciúma. Tá com frio, pelo jeito tá frio aí em Criciúma, tá todo empacotado, Paulo. Ô, Paulo, olha só. A gente... Primeiro, assim, eu quero dar a visão geral disso, né? Muito rapidamente, que é o que a gente sempre tem dito, mas é importante repetir. A gente acha que a redução da escala 6x1 terá impactos positivos na economia
E isso também vale para os pequenos e microempreendedores. Ô Paulo, como assim? Bom, na verdade, o que nós vamos ter no Brasil a partir dessa redução é mais gente consumindo, é mais gente com tempo para ir no restaurante, no cinema, no teatro, é mais gente com tempo de poder fazer um curso, se especializar. Então, você vai ter vários mercados que vão ser dinamizados com a proposta, né? Além dos benefícios familiares, sociais, que eu nem estou pondo em conta. Mais do que isso, o que a gente percebe, viu, Paulo? Várias empresas que já implementaram o modelo, mesmo, né, sem ser obrigatório, mas já fizeram por conta própria, reportam muitos ganhos na relação com os trabalhadores. Então, a assiduidade aumenta, as pessoas conseguem mais. Lógico, ela tem lá o tempo para levar o filho no médico, para poder cuidar de um assunto pessoal, para ir no banco renegociar uma dívida, melhora a gestão do tempo das pessoas. Então, mais assiduidade, menos rotatividade, você troca menos profissionais, ele estabiliza mais no emprego e problemas claros da relação de emprego, como gente que sai porque está doente, no auxílio-doença e tal, são melhor organizados. Como é que vai ser o impacto disso para os microempreendedores do ponto de vista negativo, né? Que você está dizendo, Paulo, e a turma que está preocupada? Primeiro, ressaltar que a maioria dos empreendedores acha que a medida vai ser boa ou que vai ser sem impacto, né? Quando a gente olha as pesquisas hoje, cerca de 1/4 está preocupado. Mais da metade acha que a medida não tem impacto, cerca de 11, 12% acha que a medida é boa, né? Mas para esse segmento, a gente está criando ações. Então, mesmo o reajuste do MEI, Karine, tem a ver com isso. Quer dizer, tentar fortalecer o microempreendedor, permitir que ele tenha um faturamento um pouco maior, permitir, e é uma coisa que a gente está trabalhando para poder anunciar também, permitir que ele possa eventualmente contratar um funcionário a mais, que ajuda na gestão da escala, além de todas as linhas de crédito, móvel que a gente está montando. Então, a gente acha que o impacto vai ser pequeno, o impacto negativo, o positivo vai ser grande, e mesmo nesses lugares em que a gente vai ter impacto pequeno, vai ter um conjunto de ações para ajudar. Vamos seguir, ministro. Agora a gente vai para Piracicaba. Vamos a São Paulo. Vamos lá para a Rádio TV Metropolitana. Danilo Teles está com a gente também. Eu tinha dado uma olhada aqui. Criciúma hoje lá em Santa Catarina. 5 graus, hein? Coitado do Paulo. Coitado do Paulo. Vamos embora para Piracicaba. Rádio TV Metropolitana, Danilo Teles. Tá fechado seu áudio, Danilo? Ainda não. Tô tentando ver se eu ouço aqui. Consegue me ouvir? Agora sim, perfeitamente. Me perdoem, gente, perdoem. Bom dia para você, ministro. Paulo, bom dia, Karine, mais uma vez. Você é muito simpática, Karine. 13 graus agora em Piracicaba, hein? Muito diferente de Criciúma, né? Que tá mais gostoso um pouco. Mas tá friozinho muito também. Legal. Tá frio, tá? A sensação térmica é de 12 agora. Olha só, ministro. Bom, primeiramente, prazer falar com o senhor aqui no Bom Dia, Ministro. Olha, acho que é importante falar um pouquinho da expansão mesmo do programa Contrata Brasil, né? Quais critérios de distribuição regional, né? O senhor detalhou a expansão do programa e tudo mais, mas esses critérios de distribuição mesmo regional, né, do programa. E, ministro, acho que é importante perguntar um pouquinho também ao senhor, né, em relação ao teto do MEI, né? Hoje é um teto aí na faixa de R$80 mil, se há avanços para que de fato possa contratar mais uma pessoa, né? Mais um funcionário, um colaborador, em relação ao teto mesmo, né? Das MEIs. Isso preocupa muito também agora com o avanço do Contrata Brasil. Eu acho que é um tema amplo, a discussão é ampla, claro, isso aí é um debate que acho que vai um tempo ainda, mas eu gostaria de ouvir do senhor então em relação a critérios mesmo de distribuição regional e como é que anda, né? A conversa aí entre a sua pasta, né, claro, e o governo federal no todo, para que possa aumentar esse teto aí, né, da emissão de notas, por exemplo. Bom dia, Danilo. Bom dia aí todo mundo de São Paulo. Um prazer falar com vocês. 12 graus em Piracicaba é glacial, viu? Porque 5 em Criciúma, tudo bem. Agora, 12 graus em Piracicaba é fio para burro. Ô, Danilo, primeiro, Contrata Mais. Assim, a gente está fazendo uma expansão muito grande do Contrata Mais. Então, o que é o Contrata Mais para quem está nos assistindo, Karine? O Contrata Mais é uma ideia brilhante. Foi gestada lá na Prefeitura do Recife, Prefeitura do João Campos, e trazida para o governo federal para fazer o seguinte: criar uma grande plataforma
para que o poder público possa contratar MEIs. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? O sujeito lá precisa reformar um ar-condicionado, arrumar um ar-condicionado, reformar uma cama num hospital, pintar uma parede numa escola. Por que ele vai contratar uma empresa, licitar, complicar, trazer uma empresa grande de fora, se ele pode chamar o pintor do bairro? O marceneiro do bairro, o vidraceiro do bairro, o pintor do bairro que tem o filho lá estudando na escola. Então, é uma ideia que é, do ponto de vista da gestão pública, uma injeção de eficiência e de distribuição de renda, porque você usa a capacidade do Estado para levar negócios, dinheiro e oportunidades para as pessoas que estão lá ralando, para os empreendedores brasileiros. Então, isso é o Contrata Mais. O que nós estamos fazendo agora, Danilo? Estamos fazendo uma grande inclusão de serviços federais, Karine. Então, uma inclusão grande de vários dos bancos públicos, de Correios, INSS, várias das escolas que estão ligadas ao sistema do FNDE vão entrar, vários dos sistemas de hospitais ligados à Anvisa, à saúde, de modo geral. Então, o que vai acontecer nas próximas semanas? Você vai ter uma injeção de muitas novas oportunidades. Então, Paulo, qual que vai ser o critério regional? Que é a pergunta do Danilo. Danilo, isso vai ter uma distribuição natural, na medida em que as cidades todas têm agências do Correio, agências dos bancos, tem aparelhos de saúde, você vai ter uma expansão do Contrata Mais Brasil proporcional a essas divisões do aparelho público já. E não vai parar por aqui, nós vamos continuar no esforço de cadastrar prefeituras, cadastrar os governos do estado e assim por diante. Eu acho que isso, Karine, é um dos programas que mais vai impactar o Brasil nos próximos anos. A gente tem condição de fazer uma revolução social aqui, pegando esse 1,5 trilhão de compras públicas por ano e botando na mão de quem trabalha mais, dos empreendedores, a turma que está lá na ponta e que tem muito a ganhar com essas novas oportunidades. Por isso que o teto do MEI também tem uma relação com isso. Quer dizer, o que adianta de levar novas oportunidades se o sujeito não pode faturar mais, se ele está preso ali nos 5, 6 mil reais por mês? Então, essas ações são ações integradas em favor dos empreendedores. O Danilo me perguntou, Paulo, fala o valor do teto aí. Danilo, eu tenho juízo, você acha que eu vou furar o presidente da República aqui? Depois eu não volto mais, aí acabou, não tem mais Ministério do Empreendedorismo. Mas o que eu posso dizer para vocês é assim, o pleito do segmento é que a gente pudesse, vamos dizer, bater o valor da inflação, né? A inflação hoje levaria, se pegar esses 10 anos de centralização, algo como 120, 130 mil. O presidente Lula determinou que a gente ache uma solução generosa, que possa recompor, né, esses valores. Então, quem vai anunciar ele, a gente sabe que a imprensa já está falando, isso já está vazando, mas quem vai anunciar ele, mas eu posso dizer, vai ser um aumento significativo que vai impactar muito o setor, reforçando o que eu sempre digo, o único presidente que faz coisa para o mundo do empreendedorismo é o presidente Lula. Foi ele que criou o modelo lá atrás, 10 anos sem aumento, é ele que vai fazer o aumento de novo. Ministro, só para a gente deixar aqui bem explicado, quero saber sobre o Contrata Mais Brasil. Já está valendo no Brasil todo? Como é que está a plataforma? Como é que a gente faz para se inscrever, se eu tenho um negócio? E como é que eu sei se o meu negócio está enquadrado nas regras do Contrata Mais Brasil? Isso é muito legal. Primeiro assim, já existe o programa, tá? O programa já existe. Se você botar aí Contrata Mais Brasil, entrar no site do Ministério, vocês vão achar o link tanto para se cadastrar se você for um MEI, para receber oportunidade, quanto para se cadastrar se você for uma prefeitura e queira oferecer oportunidades por lá. Então, o programa já existe. O que a gente tem feito? Primeiro, o que eu estava dizendo, uma expansão de serviço. Mas você me chamou a atenção uma coisa que eu mencionei, Karine, que é importante. Além de aumentar aqueles que estão ofertando serviços, Correios, INSS, o Banco Público, a gente está fazendo um esforço para aumentar os serviços que podem ser impactados pelo MEI, né, pelo Contrata Mais. Então, por exemplo, na primeira versão, a gente teve uma inclusão de serviços que, na nossa avaliação, não existe trabalho de homem e trabalho de mulher, mas eram serviços que privilegiavam mais os empreendedores masculinos. Pedreiro, o vidraceiro, o chaveiro, pintor. Jardineiro. De novo, não tem trabalho de homem e de mulher, mulher pode fazer o que quiser, mas na prática a gente dava mais oportunidade para homens. Okay. O que nós fizemos agora em parceria lá com a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e Inovação? Um esforço para colocar novas atividades que atendessem às empreendedoras femininas. Então, entraram mais de 40 novas atividades no Contrata Mais Brasil. E aí vem ramo de refeições, boleira, doceira, buffet, um monte de costureira, gente que faz uniforme para a escola. Uma série de novas atividades
hoje já são dezenas de atividades que podem ser contratadas pelo Contrata Mais Brasil. Então, o nosso esforço foi de incluir mais as mulheres na plataforma. Tudo isso para dizer, eu acho, Karina, a gente está aqui fazendo um programa que está muito no começo, ele tem 1 ano, mas que é disruptivo. Esse programa tem condição de mudar o Brasil, de levar dinheiro direto lá para a classe que empreende, que rala, a turma do corre, que vai receber serviços públicos que, em geral, ficavam com as grandes empresas e muito distantes, né, da realidade dessa turma empreendedora brasileira. Maravilha! Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira. Ministro, chegou a hora da gente ir lá para Macapá. Vamos embora para o Amapá, vamos para o portal Amapá Digital, porque o Márcio Bezerra está com a gente. Márcio, bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia, obrigado, Karine, bom dia, ministro Paulo Pereira, está aqui. Olha, vocês estavam falando aí sobre o Contrata Mais Brasil, realmente é uma plataforma que veio para inovar, né? Para inovar as compras governamentais, venda de serviço, né? De empreendedorismo, de pessoas. Eu vou dar sequência nisso aí. Eu estava até olhando a lista lá, né? Tem uma lista extensa realmente. Pedreiro, carpinteiro, são vários tipos, né? Mecânico. Achei muito interessante isso. Agora, o Contrata Mais Brasil foi lançado em 2025. Nós já temos 1 ano aí de experiência, né? De iniciando esse projeto aí do governo. Quais resultados concretos se é possível mensurar, já foi realizado nesse primeiro ano em termos de contratação, em termos de geração de renda para os empreendedores? Márcio, bom dia aí aos nossos ouvintes de Macapá. Se aí tiver 12 graus, eu fico preocupado. Acho que aí a gente não tem esse problema. Enfim. Eu estava falando aqui porque aqui é 30 graus. Então, se tiver 12 graus, é melhor a gente fugir do Brasil, que tem uma coisa estranha acontecendo. Ó, o programa, Márcio, você mesmo ressaltou, é um programa que está começando, não temos 1 ano de programa, né? Ainda assim, quer dizer, os números são relevantes. A gente tem, assim, mais de 10 mil empreendedores que recebem todo dia lá oportunidades. São milhões de negócios girados pelo programa. Um ticket médio, que a gente estava me perguntando aqui, de algo como 2, 3 mil reais por trabalho. Então, você pensar que o teto do MEI é 5, 6 mil reais, é bastante significativo vamos dizer, a chegada desse serviço para a vida desses empreendedores. Mas dá para fazer muito mais, viu, Márcio? Essa é a nossa angústia agora, porque eu falei no começo do programa, nós temos 17 milhões de MEIs no Brasil, né? A gente está estudando aqui como é que a gente faz também na outra ponta, quer dizer, eu contei para vocês, a gente está fazendo toda uma inclusão de vários serviços federais no Contrata Mais. Mas na outra ponta, assim, como é que a gente faz para esses MEIs já receberem automaticamente essas oportunidades? Às vezes o MEI nem sabe que ele pode se inscrever no Contrata Mais Brasil, que ele pode ir lá na plataforma, procurar serviço. Então, se aparecer um serviço de marceneiro em Macapá, de um hospital que quer contratar um MEI, como é que a gente avisa os marceneiros de Macapá ou os marceneiros do bairro? A gente está sofisticando isso. Uma espécie de um alerta? Seria? Uma espécie de um alerta, de um aviso, dizendo, você está pré-cadastrado no Contrata Mais Brasil, está aqui uma oportunidade para você. A gente acha, Karine, que a gente tem um potencial nessa expansão agora de chegar a algo como mais de milhões de MEIs já cadastrados, e num número bastante significativo. Então, respondendo ao Márcio, assim, eu acho que tem um desafio muito grande de desenvolver, a ferramenta já funciona, ela já tem bons dados, a gente já está bastante satisfeito com o resultado, mas, de novo, eu acho que aqui a gente pode ter uma revolução na distribuição de renda, a coisa que o presidente Lula sempre fala, viu, Karine, de botar o pobre no orçamento. Essa é a materialização concreta de botar o pobre no orçamento, quer dizer, é trazer o empreendedor brasileiro para ser um recebedor de oportunidade e dinheiro do Estado brasileiro. Isso tem condição de fazer uma pequena revolução de transferência de renda no Brasil. Vamos continuar na Amazônia? Vamos embora para o Pará. Vamos lá para Breves, no Pará. Vamos lá para a Rádio Clube do Pará. Marcos Onias está com a gente. Ei, Marcos, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos os colegas. Aqui 30 graus também, tá quente. Estamos justamente no meio, entre Belém e Macapá, no arquipélago do Marajó. E é justamente sobre
a região da Amazônia e do Marajó, ministro, que a gente pergunta o seguinte: a Amazônia e o Marajó enfrentam desafios históricos de logística e até mesmo de acesso ao crédito ao pequeno e microempreendedor. Como o governo federal, em específico o Ministério, formalizam ações concretas para que esses micro e pequenos empreendedores dessas cidades aqui do arquipélago do Marajó e da região da Amazônia venham ter a mesma oportunidade de crescimento como grandes empreendedores de outros centros urbanos do país? Ô Marcos, muito legal a tua pergunta aí. Eu até brinco sobre isso, né? Vocês devem pensar, assim, é uma coisa que a gente não para refletir. A dificuldade que é administrar o Brasil, né? O Brasil não é um país para amadores, não, porque o Brasil tem uma diversidade, um tamanho continental, é um continente. E tem uma diversidade de realidade total. Quer dizer, você tem lugares no Brasil que nós estamos discutindo a ponta da tecnologia, né, do ponto de vista de desenvolvimento de hidrogênio verde, matriz limpa de energia, inteligência artificial, uma série de coisas. E você tem regiões no Brasil que a gente não resolveu o saneamento básico, quer dizer, problemas do século XVIII e do século XXI. Fora as oportunidades, quer dizer, você tem no norte hoje do país muitas oportunidades do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. A gente tem ali condição de fazer vários polos de desenvolvimento e o governo do presidente Lula tem trabalhado nisso. Mas o Brasil não é fácil porque ele tem uma diversidade espacial, regional, social muito grande. Como é que a gente vai fazer para equiparar isso? Eu acho que duas grandes coisas, viu, ô Marcos? Em primeiro lugar, evidente, né? É por isso que a gente constrói uma ferramenta como essa a partir do desenho de novas tecnologias. Quer dizer, a tecnologia nos permite isso, né? Na medida em que você tem lá um sistema governamental, um app, que todo mundo entra, recebe oportunidade por WhatsApp, por um sistema de mensageria, você consegue uniformizar um pouco mais a oportunidade. Quer dizer, no Brasil inteiro você pode ter essa oportunidade. Depois, a gente está bolando, viu, Marcos, juntamente com o Sebrae e com algumas dessas empresas públicas, agendas ao longo do Brasil para que a gente possa ajudar em regiões em que essa inclusão é mais difícil, os MEIs a se incluírem, se educarem, terem um processo de preparação para entrarem no Contrata Mais. Então, o que nós vamos fazer nas próximas semanas? Lançar o programa, expandir o programa. Estamos trabalhando, Karine, como eu estava dizendo, para que os MEIs recebam esses anúncios automaticamente. Então, o MEI de São Paulo, de Macapá e de Breves vai receber isso se tiver oportunidade lá na região dele. Buscamos serviços capilarizados que estão no Brasil inteiro, justamente para a gente ter esse equilíbrio regional. Então, tem Correios em Breves, deve ter uma agência do Banco do Brasil, deve ter uma agência da Caixa. Tudo isso vai permitir uma certa uniformização. E naquelas regiões que a gente acha que a gente pode ter uma dificuldade maior de fazer essa adaptação, nós vamos ter agendas regionais de preparação junto com o Sebrae e com os equipamentos públicos. Eu acho que o futuro disso, Karine, na medida em que esse sistema seja conhecido pelas pessoas, que os próprios MEIs comecem a pressionar os gestores públicos da região a botarem mais serviços. Será que a tua prefeitura aí já entrou no Contrata Mais Brasil? Ela está botando oportunidades lá? Será que o governo do estado está botando? Então, como eu estou dizendo, eu acho que nos próximos anos isso vai entrar aos poucos no dia a dia dos brasileiros, dos empreendedores, e a gente vai só desenvolver mais esse tipo de ferramenta. Ministro, hora da gente ir a Londrina, no Paraná, e de dar as boas-vindas lá para a Rádio CBN. Guilherme Batista, pela primeira vez aqui com a gente. Guilherme, muito bem-vindo, viu? Um ótimo dia para você. Obrigado, Karine. Bom dia a você, bom dia ao ministro, aos nossos colegas e também para quem está acompanhando aqui em Londrina. Apesar da gente estar no norte do Paraná, o frio está bastante grande. Nesse momento, 9 graus. Aproveitando, falando do clima, indo na esteira aí junto com os colegas. Mas eu gostaria de voltar a falar com o ministro, se o senhor me permite, ministro, sobre essa discussão. Acredito que seja uma das mais importantes desse limite anual de faturamento, ampliação do limite anual de faturamento. O senhor não quis revelar o teto, mas a gente tem essas informações que pode girar em torno entre 130 e 140 mil reais. Eu queria saber do senhor se essa discussão ela foi motivada pelo setor como um todo ou se tem alguma área específica dos MEIs. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem o setor de serviços muito forte, o setor de comércio também bastante aquecido. Você teve um perfil de MEI que motivou aí essa discussão ou se foi de forma geral? E eu gostaria de saber também do senhor se o governo ele teme algum tipo de dificuldade na articulação esse ano, justamente porque
Daqui a pouco a gente vai ter o início da campanha eleitoral, o pleito de outubro. O senhor acredita que é uma discussão que deve se desenrolar de uma forma tranquila ou se isso pode ser afetado, prejudicado de alguma forma aí por esse período eleitoral, ministro? Bom dia, Guilherme. Olha só, a Karine estava dizendo assim, o Paulo disse se está quente, se está frio, o Guilherme está falando de 130 a 140. Está quente. É mais ou menos por aí que deve vir a proposta do governo. Olha só, em primeiro lugar, vou começar pelo fim, tá? Paulo, você acha que pode ter alguma dificuldade especial pelo ano eleitoral e tal? Acho que não. Primeiro porque essa proposta que está chegando, né, publicamente agora, quer dizer, vocês vão aos poucos enxergando a materialização disso, ela é fruto de uma longa conversa entre o governo e a Câmara, especialmente, e tem um encontro aqui de agendas, assim, né? O presidente Lula quer muito fazer esse reajuste para os MEIs, porque, como eu disse, ele tem muito compromisso com esse pedaço da sociedade brasileira, mas o presidente Hugo Motta também tem muito interesse nisso, identificou que isso é uma mudança importante. A gente tem na Câmara uma articulação muito grande de deputados, o deputado Jorge Goetten, a deputada Anne Ortiz, que tem uma frente específica para pequenos e micro e médios empresários. Então, a gente sempre tem uma densidade grande. Evidente que o tempo da política chegou, a gente, né, tem os desencontros próprios da política, mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que, especialmente nas pautas econômicas, o Congresso tem sido muito parceiro do governo. Então, o governo do presidente Lula conseguiu aprovar tudo o que quis no Congresso. Evidente que isso tem méritos da capacidade do presidente Lula liderar o país, mas também tem o compromisso do Congresso Nacional em fazer as reformas que o Brasil precisa. Então, seja na escala 6x1, seja no caso dos MEIs, né, dessa proposta de reformulação do MEI, a gente está muito confiante que o Congresso vai abraçar, porque é muito real, viu, Karine? Nós estamos falando de 17 milhões de brasileiros que estão em todo lugar, que todo mundo conhece. É uma demanda social correta, justa e muito real. Então, a gente está muito otimista. Ô, Paulo, tem algum segmento que promoveu mais esse debate? Olha, não, a gente está olhando para todo mundo, quer dizer, essa é uma demanda geral dos empreendedores, ô Guilherme. Embora eu ressalte que, por conta da 6x1, acho que a turma que está relacionada ao comércio está mais preocupada. Então, a gente também tem um olhar muito especial para os pequenos empreendedores do comércio, que podem ser os mais, vamos dizer assim, afetados pela medida. Mas, de modo geral, não. A gente está olhando para uma reforma que possa atingir todo esse ambiente dos empreendedores, que é um ambiente que, como eu disse, foi muito penalizado por governos que negligenciaram esse aumento e não fizeram isso ao longo dos últimos anos. Ministro, a gente tem que falar que o senhor está falando aí, a gente está falando sobre o aumento do teto aí para mês, mas vai ser uma proposta que vai chegar via projeto de lei, vai chegar na Câmara dos Deputados e tem um caminho aí, né? O senhor disse que já tem um alinhamento com o presidente da Câmara, Hugo Motta, né? A proposta também, depois de aprovada na Câmara, segue para o Senado. Imagino que na Câmara vai tramitar em comissão especial, né? Para dar aquela agilizada, mas a gente vai ter um recesso parlamentar aí no meio também, né? Então, como é que estamos aí de conversas? Será que antes do recesso vai, ministro? Eu acho que sim, tem muito interesse no Congresso de aprovar essa medida, viu, Karine? Assim, primeiro, fazer essa justiça, né? Já tem muita densidade desse debate dentro do Congresso Nacional. Eles têm uma comissão especial para tratar do tema. Esse assunto é um assunto muito tratado. Tem vários projetos no Congresso sobre esse tema nacional, especialmente na Câmara, para tratar desse tema. Então, a gente acha que tem uma densidade grande para aprovar. Por isso um pouco também que... Ô Paulo, por que isso não foi feito antes? Foi feito muita coisa, né? Do ponto de vista da organização das políticas para os empreendedores, muitas linhas de crédito. E como o governo do presidente Lula pegou um país muito desestruturado, com uma demanda muito grande de temas represadas, você tem um tempo para fazer as coisas custam dinheiro, o governo precisa se preparar, organizar o orçamento, porque o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil, quer dizer, é muito grande. Vocês sabem, o presidente Lula é um presidente muito responsável, não faz nenhuma medida que vá ferir os cofres públicos e gerar qualquer problema para a saúde econômico-financeira do país. Então, o tempo é esse. Eu acho que a conversa está muito bem desenhada na Câmara e acho, Karine, que apesar, né, do recesso, essa é uma entrega importante que
que o governo, mas também a Câmara vai levar para suas bases. Então todo mundo vai querer aprovar isso antes da eleição para poder levar essa bandeira, que é uma bandeira popular e importante, com muito impacto no Brasil. Ministro, vamos continuar no friozinho. Vou dar as boas-vindas aqui para Teresópolis. Eu adorei o nome da rádio. Teresópolis é Rádio Terê. Entendeu? Aí sim, hein? Isabela Coller, um ótimo dia para você. Bem-vinda. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. É um prazer estar falando aqui com vocês. É Isadora Coller, só para fazer um ajustezinho, Karine. Aqui em Teresópolis está 13 graus no momento, também aproveitando aí que os colegas estavam falando sobre o tempo, bem friozinho. Bom, ministro, o senhor falou sobre as mulheres e a questão do Contrata Mais Brasil também. As mulheres estão cada vez mais empreendendo, e principalmente aqui no Brasil, né? Quais as ações o Ministério tem planejado para poder apoiar essas empreendedoras e especialmente aquelas que conciliam o negócio próprio com os cuidados com a casa? Muito boa questão, viu, Isadora? Eu acho que essa é uma das preocupações, um dos focos da nossa preocupação. Em primeiro lugar, qual que é a realidade das mulheres empreendedoras, né? Essa é a tradição brasileira, né? Assim, o brasileiro e a brasileira têm uma vocação para o empreendedorismo, é um povo trabalhador para burro. As pessoas às vezes dizem isso, né? No Brasil, uma parte da turma mais preconceituosa, não, o trabalhador brasileiro é pouco produtivo e tal. Olha, acorda cedo e vai para uma periferia brasileira, ver o que está acontecendo, como é que estão os ônibus, se as pessoas estão saindo 5h30 da manhã para trabalhar, correr. Eu conheço pouca gente mais trabalhadora que a gente brasileira, uma gente talentosa, trabalhadora, aguerrida e que vai fazer o corre da luta diária todo dia. Então, esse talento todo gera muito empreendedorismo e também uma necessidade, né? A realidade de renda histórica no Brasil foi essa, as pessoas terem um emprego, mas tem lá a tia que faz a venda de roupa de catálogo, o tio que faz serviço para fora para complementar a renda, o primo que dirige aplicativo agora, que as pessoas às vezes têm um trabalho e ainda tem uma atividade extra para complementar a renda. As mulheres sempre foram muito importantes nessa realidade, né? Elas sempre tiveram um papel muito grande nesse esforço de complementação de renda, seja porque são as chefes de família, a gente sabe que tem muitas famílias no Brasil lideradas por mulheres, seja porque estão complementando a renda familiar. E as mulheres dedicam cerca de 22, 23 horas semanais aos cuidados da casa. Os homens dedicam algo como 10 horas semanais aos cuidados da casa. Então, a mulher trabalha, empreende, às vezes trabalha e empreende e ainda cuida da família, cuida da casa. Então, a realidade das mulheres é uma realidade muito mais complexa e desafiadora do que a realidade dos homens, né? O que a gente está fazendo para esse público? Primeira coisa, dando um olhar mais cuidadoso para as atividades femininas lá no Contrata Mais Brasil. Acabei de falar. Depois, é importante dizer, viu, Isadora, que o presidente Lula já tem tido um olhar para isso. Então, vou dar um exemplo. Nas linhas de crédito para pequenos empreendedores, né? Por exemplo, o Procred 360, o Procred 360 é a primeira linha de crédito para pequenas empresas da história do Brasil. Empresas faturam até R$360 mil por ano. É um valor pequeno. Nunca houve isso antes. Ninguém nunca fez uma linha de crédito para esse público. O presidente Lula fez com juros limitados e facilitação de pagamento. Se você está buscando crédito e a empresa é uma empresa de uma mulher ou liderada por uma mulher, você tem mais crédito, você tem uma faixa maior de crédito e tem mais facilitação para tomar o empréstimo e pagar. Então, estou dando um exemplo concreto de como é que a gente vai misturando isso nas políticas, né? A gente hoje no Ministério está trabalhando num novo programa, que é o Pé no Futuro, e a nossa ideia é ter um esforço adicional se os negócios do Pé do Futuro foram negócios tocados por mulheres. Fora isso, tem todo um esforço do que a gente chama de Programa Mulher Empreendedora no Ministério, que é para capacitar mulheres para terem mais sucesso nos seus negócios. Então, esse é o esforço transversal do governo, tem um papel importante lá no Ministério do Empreendedorismo. E hoje, por ordem do presidente Lula, sempre que a gente pensa uma política, a gente tem que pensar como é que a gente faz com que essa política seja mais efetiva para as empreendedoras, como é que a gente faz que ela atinja mais esse público, que é um público tão essencial, né, para o desenvolvimento e para os cuidados da vida brasileira. Ministro, vamos fechar a nossa rodada aqui, a nossa primeira rodada, indo lá para o Rio Grande do Norte. Vamos embora para Mossoró, lá para a Rádio 95 FM. Elisângela Moura está com a gente nessa manhã também. Ei, Elisângela, um ótimo dia para você.
Você também, Karine, muito bom estar aqui de volta com vocês. Bom dia, ministro. Já falando com relação ao programa Contrata Mais Brasil, super importante, super interessante, mas gostaria de saber com relação às limitações, né? Quais são as limitações do programa e principalmente as chamadas restrições de uso para aquelas demandas frequentes, ministro? Oi, Elisângela, bom dia ao nosso povo aí do Rio Grande do Norte, uma alegria estar com vocês. Olha, a primeira grande limitação, vejam, acho que tem três grandes esforços aqui para que a gente faça com que essa ferramenta seja a ferramenta que a gente quer. O primeiro esforço é o esforço de botar mais oportunidades lá. Né? Isso é o que a gente está trabalhando agora, viu, Elisângela? Mas tem muito mais por fazer. Então, nós estamos botando muitos serviços federais agora. Mas nós temos 5.600 prefeituras no Brasil. Nem sei se o dado é esse, estou desatualizado. Temos mais de 5.000 prefeituras no Brasil. As prefeituras podiam pôr todos os seus serviços lá. Temos 27 estados, esses estados podiam pôr esses serviços lá. As empresas estatais dos estados, dos municípios. Então, esse é um evangelho que nós vamos ter que fazer aqui, viu, Elisângela? Bater bumbo, para que a conscientização dos gestores públicos aumente e a gente possa levar serviços para os meios. Então, esse é o primeiro desafio. Acho que a gente está dando uma expansão muito grande agora, crescendo muito nessa primeira linha, mas tem muito por fazer. Segundo desafio, os meios vão ser avisados. Não adianta a gente conseguir botar lá uma série de serviços novos e o pintor do bairro não ficar sabendo que tem uma oportunidade no bairro dele. Então, isso a gente também está lidando, tem várias oportunidades aqui tecnológicas para que a gente faça com que esses meios recebam essas oportunidades de um jeito mais fácil. Isso é uma coisa que a gente bate muito lá, viu, Karine? Assim, não adianta achar que a pessoa que está lá correndo no dia a dia vai entrar no site do governo e olhar se tem Não, tem que ser uma coisa fácil, tem que chegar no WhatsApp dele, tem que chegar no SMS dele ou dela, tem que ser uma coisa que funcione de forma adequada. A gente tem que se adaptar à vida do brasileiro e não o contrário. Não é o brasileiro que tem que se adaptar ao modelo do governo. Então, esse é o segundo desafio. As oportunidades têm que chegar no meio, né? Então, primeiro, aumentar a oferta, segundo, fazer as oportunidades chegar no meio. O terceiro, isso também nós estamos lidando. O terceiro, o presidente Lula está trazendo uma resposta, porque na medida em que o MEI só pode faturar 5, 6 mil reais por mês, que é o teto do MEI hoje, você tem uma limitação natural aqui, né? Quer dizer, se a gente começar a gerar muito serviço para esses MEIs, eles mesmos vão reclamar. Pô, vocês estão me trazendo serviço, mas eu só posso faturar no máximo 5, 6 mil reais, não posso contratar um funcionário a mais. Então, de certa forma, essas inovações que nós estamos trazendo em relação ao teto e a possibilidade de contratar mais um funcionário também tem a ver com esforço de expansão do Contrata Mais Brasil. Quer dizer, na medida em que a gente vai gerar mais oportunidade, eles têm que poder faturar mais. O que a gente quer é que o MEI, o empreendedor brasileiro, ganhe mais dinheiro, gerem mais desenvolvimento, empreguem mais. Então, eles têm que ter condição também de ter mais oportunidades e acessos também do ponto de vista do faturamento. Eu acho, viu, Elisângela, que esses são as grandes travas operacionais hoje, que são as que a gente está lidando. Mas na medida em que a ferramenta for se desenvolvendo, a gente vai ter que, com certeza, pensar em novas soluções dos problemas que aparecerão. Você quase acertou o número de municípios, viu? Você falou em 5.600, são 5.571. Ah, foi bom. Quase lá, quase lá. Ministro, a gente já vai começar a nossa segunda rodada, mas antes, eu queria saber o seguinte: houve muita mudança no sistema aí, do governo de apoiar os empreendedores, né? As coisas estão menos burocráticas, a gente tem linhas de crédito, como o senhor disse, né? Essa é uma preocupação do governo, oferecer linhas com juros mais convidativos. Mas um dos grandes desafios da sua área é acabar com a mortalidade das empresas, né? E a gente sabe também que os empreendedores, às vezes, eles vão muito na emoção. Ah, não estou satisfeito com o meu emprego, eu vou abrir um negócio. E vai que vai, se lança sem saber de nada e aí acaba, infelizmente, às vezes com menos de um ano, acaba fechando porque não tinha aquela expertise. Queria que você me falasse um pouco da formação, da qualificação dos empreendedores. Se isso também está mudando, como é que você vê antes e como é que você vê agora? Isso é muito verdade, viu, Karine, que você está dizendo. Primeiro, assim, se criou no mundo hoje uma espécie de romantismo do empreendedorismo, né? Que de um lado é legal, porque é isso, atiça um pouco todo esse talento do brasileiro que é real,
Mas tem um pouco de exagero nisso, em muitos aspectos também. Quer dizer, uma romantização como se a vida do empreendedor fosse uma vida fácil, se eu fosse abrir ali um negócio de garagem, enriquecer, e a demonização do trabalho formal. Então, você tem uma série de discursos aqui que são discursos que não são verdadeiros e que muitas vezes aparecem, inclusive, para enganar as pessoas, para gente que está fazendo dinheiro, vendendo um curso milagroso. Não existe milagre, como dizem lá os americanos, não tem almoço grátis. O que faz as pessoas prosperarem é trabalho, trabalho, trabalho e condições. O Estado brasileiro tem que ser parceiro dos empreendedores em 3 frentes. Eu penso assim, em primeiro lugar, nós temos que melhorar a vida burocrática. Isso existe quando você reduz tributos. Olha, a gente não fala muito disso, Karine. Coitada, você já me ouviu falar disso muitas vezes, mas vocês ficam me convidando, eu tenho que falar da mesma coisa que eu tenho que dizer. E eu fico feliz de estar aqui. Mas antes do presidente Lula, se você tivesse um pequeno boteco lá no teu bairro, um bar, você tinha que recolher 20 tributos. Você tinha que recolher várias guias, fazer várias declarações. O presidente Lula unificou todos esses tributos, todas essas declarações, num tributo nacional que une os tributos federais, os tributos estaduais e os municipais, que é o Simples. Depois ele criou o MEI. Esses 18 milhões de brasileiros, 17 milhões de brasileiros que estão no MEI hoje, estavam totalmente na informalidade. Então, se a pessoa tivesse lá, engravidasse ou tivesse um acidente de trabalho, ela não tinha nenhum sistema de proteção. Ela ia alugar uma casa, não tinha como comprovar renda. Ela ia encontrar procurar um crédito para comprar lá um carrinho de pipoca, não tinha crédito para ela. Isso tudo é construção do presidente Lula. Então, MEI, Simples e assim por diante. Então, em primeiro lugar, o Estado tem que melhorar a burocracia. A gente reduziu em muitas horas o tempo de abertura de uma empresa no Brasil. Isso avançou muito. Em segundo lugar, o Estado precisa criar condições para o desenvolvimento. Essa é a segunda fase. Aqui, 2 coisas rápidas. Formação, é o que você está dizendo. O empreendedor precisa saber se preparar, precisa saber onde investir. E crédito. Precisa de dinheiro. Se o empreendedor não tiver acesso a crédito barato, ele não vai empreender. E a terceira fase, que é a que a gente está chegando agora, que é o Estado melhora a burocracia, o Estado melhora as condições, agora o Estado vai levar oportunidades, que é o Contrata Mais Brasil. É o Estado levando o negócio para o empreendedor. Então, quando a gente conseguir completar esse eixo, nós vamos ter um grande desenvolvimento desse mundo do empreendedorismo que já se desenvolveu muito pelas reformas que o presidente Lula fez lá atrás, mas que vai ter um salto ainda maior nos próximos anos. Vamos pingar fogo? Vamos. Olá, hein? Quero ver a agilidade. Vamos embora, vamos lá para Criciúma, vamos voltar lá para a Rádio Cidade em Dia. Paulo Monteiro. Ministro, outro movimento muito importante que aconteceu recentemente no Brasil, em termos econômicos, foi o acordo Mercosul-União Europeia, né? E eu gostaria de saber do ministro se esse aumento de teto para os MEIs também pode ter, de alguma forma, um impacto no aumento de microempreendedores fazendo negócios internacionais, entrando nesse mercado internacional que normalmente é muito atribuído às grandes empresas. Ô Paulo, você bem rápido agora em todas as respostas, que a Karine vai brigar comigo. Ela diz que eu falo muito, toda vez que eu venho aqui ela reclama. Ó, isso é uma grande oportunidade para os pequenos empreendedores brasileiros. As pequenas e médias empresas exportam muito pouco no Brasil, cerca de 1% das exportações brasileiras. Tem muito espaço para crescer. Ô Paulo, mas um microempreendedor vai exportar? Vai. Vou dar um exemplo. A gente tem um supermercado para o artesanato brasileiro, onde você tem uma presença muito grande dos empreendedores. Os europeus ficam doidos com as coisas maravilhosas que a gente faz no Brasil. Estou falando dos europeus por conta do acordo Mercosul-União Europeia. Então aqui a gente está trabalhando, a ideia muito rapidamente é identificar determinados setores que possam ter uma facilidade maior de exportação e começar programas em parceria com a Apex e com o Sebrae que aumentem essa capacidade do pequeno e médio empresário brasileiro de exportar. Vamos para São Paulo, Piracicaba, Rádio TV Metropolitana, Danilo Teles. Ministro, deixa eu insistir um pouquinho em relação ao crédito fácil, né? Olha, insistindo ainda justamente no impacto real desse pacote, né, ministro, para quem gera emprego, bom, nós sabemos que o acesso desburocraticamente facilitado ao crédito e o alívio das dívidas também são os maiores combustíveis para que o caixa de qualquer negócio funcione, né? O Contrata Brasil, por exemplo, ao baratear a contratação, liberar a margem do MEI, ataca diretamente, né, a principal dor do empreendedor. Mas diante disso, ministro, como o Ministério pretende, então, blindar essas novas linhas de crédito, facilitando
contra a alta de juros do mercado tradicional, garantindo também, ministro, que o dinheiro chegue barato de verdade na conta do empresário. Eu acho que é uma pergunta importante nesse momento. Rapidamente, tá bom, ministro? Ô Danilo, isso é uma armadilha pra mim. Como é que eu vou falar rápido disso? Mas eu vou falar rapidinho. É assim, ó, primeiro você tá muito certo. Isso é um super desafio, né? A gente lança a linha de crédito. Eu confesso até, vou falar uma coisa de bastidor, assim, isso é uma obsessão do presidente Lula. Ele fica revoltado com isso, porque ele lança a linha de crédito, ele fica o tempo todo querendo saber, mas tá chegando na ponta? Ele manda a gente lá no banco pegar crédito e contar pra ele, pra ver se ele tá pegando mesmo. O presidente Lula tem uma obsessão por fazer isso chegar nas pessoas, né? Então, primeira coisa, a gente tem que melhorar esses ambientes. Eu acho que a gente está avançando muito, a informatização ajuda muito. Segundo lugar, o problema do endividamento. Isso é muito grave, gente. O presidente Lula fez 2 programas de combate ao endividamento, Desenrola 1 e 2. Nós estamos agora abrindo um programa específico para os MEIs, como a gente falou há pouco. A preocupação de gente que está tomando empréstimo e botando dinheiro em bet. A gente já tem muito dado disso, viu, Karine? É muito grave isso no Brasil. Nós, o Ministério, estamos montando um programa contra o superendividamento, endividamento predatório dos empreendedores. Então, isso vai ser uma linha de trabalho muito grande. E, óbvio, isso depende um pouco do governo, a gente precisa ter juros menores no Brasil. Fazer um empreendedor prosperar pagando juros de... Se ele for hoje pegar um empréstimo num banco sem uma ajuda do governo, é um empréstimo que pode... A gente fez esse cálculo lá no Ministério e até estamos trabalhando esse dado. Um empréstimo normal do empreendedor hoje, se ele pega 10 mil reais de empréstimo, Karine, em um ano isso pode quintuplicar. Opa. No crédito normal de pessoal ou de cartão de crédito. No Desenrola isso vem facilitado, no Procrédito isso vem facilitado, mas quando não tem o apoio do governo, o empreendedor não consegue crédito. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar muito e os juros precisam baixar para que o empreendedor possa ter fôlego para trabalhar. Estão baixando a conta-gotas, né, ministro? Vamos embora para o Amapá, vamos para Macapá, portal Amapá Digital, Márcio Bezerra. Ministro, essa é simples. A gente sabe que os órgãos governamentais são muitos, tem saúde, são vários, né? Agora, falando de municípios, existe uma parceria para fechar esse negócio, o Contrata Mais Brasil, com os municípios, por exemplo, serviços de prefeitura, anexados junto com o do governo? Existe sim, viu, Márcio? O começo, na verdade, do Contrata, o primeiro foco do Contrata Mais foi incluir as prefeituras, né? Então, hoje, se você entrar no Contrata Mais agora, aí botar na tua internet e olhar, você vai ver vários serviços que vêm de prefeituras. Agora, é um exercício difícil, porque você tem que convencer prefeitura a prefeitura, elas têm que entrar, a gente não tem controle disso, evidentemente, né? Elas têm que ofertar as oportunidades. Por isso que a nossa estratégia agora é botar muitos serviços federais para que a ferramenta seja mais conhecida. E eu aposto nisso, viu, Karine? Em alguns anos nós vamos ter as populações pressionando as prefeituras para que elas coloquem os serviços lá. Porque você vai tirar o dinheiro das grandes empresas distantes e vai levar o dinheiro para a realidade local dos bairros, das comunidades, das cidades brasileiras. De volta a Breves no Pará, Rádio Clube do Pará, Marcos Onias. Bem, ministro, a pergunta agora é justamente sobre os milhares de empreendedores, tanto microempreendedores, pequenos empreendedores, tanto das áreas rurais e urbanas aqui dessa região, que querem trabalhar e crescer, mas a negativação aí do CPF acaba impedindo esse acesso ao crédito. Como o Ministério pode fazer para incluir essa população nos programas de fomento e desenvolvimento econômico? Ô Marcos, isso é um dos problemas grandes do Brasil hoje, né? O problema do endividamento. Então, vou falar mais 30 segundinhos disso. Primeira coisa, né? Vejam, eu gosto de chamar atenção nisso porque eu acho que o governo do presidente Lula fez tanta coisa que a gente esquece, né? É a primeira vez na história que o governo brasileiro ajuda as pessoas a pagarem as suas dívidas privadas. Isso nunca aconteceu. Você tem o Estado brasileiro montando um programa para ajudar o cidadão, a cidadã brasileira e, por consequência, o empreendedor, a empreendedora brasileira, a pagar a dívida da conta de luz, do telefone, do crediário lá de que comprou um determinado móvel, da dívida bancária. Isso nunca tinha acontecido antes.
presidente Lula fez o primeiro desenrola, um impacto gigante, mais de 15 milhões, se eu não estou enganado, de pessoas atingidas. E agora fizemos o segundo desenrola focado nas dívidas bancárias, um impacto muito grande também. Então, a primeira coisa é isso, você tem que combater o endividamento. Nós estamos indo agora abrindo um outro esforço, viu, Marcos, que é o de combater o endividamento específico dos MEIs, né, que também estão endividados. Também não conseguiram pagar as suas parcelas, né, por anos e anos de problemas sociais, pandemia, assim por diante, e também pela falta de apoio governamental, pela falta de linha de crédito, pela falta de políticas para esse setor. Então, estamos fazendo agora esse esforço específico para os MEIs. Esse tema, Marcos, está muito claro isso para nós, viu? Esse é um tema permanente do Brasil. Nós vamos ter que cuidar do tema do endividamento com muita proximidade. O presidente Lula está muito preocupado com isso. Identificar essas situações graves, por exemplo, dinheiros que estão indo para as bets, para as apostas ilegais, e cuidar para que você tenha mecanismos de limpeza desses nomes dos empreendedores e linhas de crédito mais barato, porque senão o sujeito, para pagar uma dívida, entra num crédito que piora muito mais a situação dele. Então, é isso que nós estamos trabalhando, é isso que o Desenrola tem feito, é isso que o Procred tem feito, isso que a gente vai chamar de plano de Desenrola MEI. São todas ações para tirar as pessoas da dívida para que elas possam voltar a investir e crescer. Ministro, dá tempo ainda. Se a gente correr aqui um pouquinho, a gente volta lá para Londrina, no Paraná. A gente volta lá para CBN com Guilherme Batista. Ministro, ainda nessa questão das bets, que eu acho que é um problema crônico para a economia do nosso país, o senhor falou que essa questão das apostas ilegais tem gerado muito endividamento. Mas o Ministério tem algum diagnóstico do prejuízo causado aí por esse dinheiro que deixa de ser investido nesses pequenos negócios, justamente porque as pessoas estão de olho na questão das apostas? Já dá para dizer que muitas empresas têm sofrido justamente porque o dinheiro não está entrando mais? Ô, Guilherme, a gente está montando um plano agora disso, tá? Então, o Ministério da Empresa vai ter um plano contra o endividamento predatório dos pequenos e médios empreendedores. Eu não tenho os dados do impacto disso nos pequenos e médios empreendedores, mas assim, gente, é uma avalanche negativa o que as bets estão fazendo na economia brasileira. Assim, a gente já tem muito dado sobre isso. É muito dinheiro sendo drenado, uma parte importante do endividamento vem disso. A gente sente impacto nos programas sociais, gente que está pegando dinheiro dos programas sociais para botar em bet. Gente que... A gente tem esses dados, Karine, fala a última coisa que eu tenho que correr aqui. Gente que entra num banco online, que consegue fazer empréstimo online, e em 20 horas faz 4, 5 empréstimos. Ninguém faz 4, 5 empréstimos em 20 horas. O que está acontecendo aqui? A pessoa está apostando, perdendo dinheiro e pedindo mais dinheiro, pedindo mais dinheiro, pedindo mais dinheiro. Nós vamos ter que lidar com isso. O governo vai criar políticas para evitar isso. No Desenrola Agora, o presidente Lula já criou um mecanismo que proíbe as pessoas de pegarem dinheiro e quem entrar no Desenrola não pode apostar em bet. Mas tem as bets ilegais, enfim, vamos ter muito trabalho pela frente. Ministro, vamos voltar lá para Teresópolis, para a Rádio Terê. E eu já vou me retratar aqui com a Isadora Koller, que mais uma vez participa aqui com a gente. Isadora, um abraço para você e para todo mundo aí da Rádio Terê, viu? Obrigada, Karine. Bom, ministro, como evitar que os empreendedores voltem à informalidade depois que eles realizarem as renegociações? Aqui tem um monte de coisas, Adora, para fazer, mas o foco acho que você ter um modelo que gere oportunidades. Eu acho que é isso que a gente está fazendo no Contrata Mais Brasil, né? E mais do que gere oportunidades, que você democratize as oportunidades, porque essa é a sacada do Contrata Mais Brasil. É você tirar os serviços públicos de um pedacinho pequeno das empresas que conseguem acessar as licitações e coisas dessa natureza e democratizar para a Dona Maria, seu José, todo mundo poder acessar o serviço público. Linhas de crédito mais baratas, o esforço do governo é gigante para isso. Se você dá um crédito barato, você impede que o sujeito entre num crédito predatório em que ele vai pagar lá uns juros muito altos e depois se enrolar e não consegue sair daquilo. E terceiro lugar, né, melhorar todo esse ambiente de combate ao endividamento que a gente tem trabalhado. Mas tem muito serviço pela frente. Eu faço a pergunta para vocês. Imaginem o que seria o Brasil se o presidente Lula não tivesse criado o Desenrola 1 e 2. Imaginem o que seria o Brasil sem as linhas de crédito que o presidente Lula criou. A economia brasileira teria colapsado. Se a gente tem uma economia vibrante hoje, um PIB que cresceu quase 10%, a maior renda do trabalhador na história, o menor desemprego da história, é porque o presidente Lula trabalhou incessantemente para isso.
Ministro, vamos fechar nossa rodada voltando ao Rio Grande do Norte, a Mossoró, com a Rádio 95 FM, Elisângela Moura. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para que o ministro também pudesse falar para a gente sobre o Desenrola Empresas para pessoas jurídicas, que eu sei que tem sido aí um sucesso. Tem sido, viu? Você tá trazendo bem esse tema, porque essa é uma das coisas que a gente mais tem falado. O Desenrola está fechando aí o 2º mês dele, né? São centenas de milhares de empresas que fizeram suas renegociações. Isso tem tido um impacto muito grande na economia, né? R$1 bilhão em novos empréstimos que saíram para essas pequenas e médias empresas. Então, um impacto muito grande. A gente agora está casando isso tudo, viu, Karine? Acho que esse é o nosso esforço. Casando isso tudo com os outros programas. Então, a pessoa limpa o nome do Desenrola, agora vai ter o programa específico para limpar o nome do MEI, e aí ela pode acessar o Move Brasil e comprar lá o novo carro. Ou comprar... para dar o último exemplo aqui, só para vocês entenderem a importância disso. Muitos desses empreendedores, trabalhadores que ficam correndo nos carros de aplicativo, não tem dinheiro para comprar o carro, eles alugam o carro. Isso faz com que ele tenha uma parcela lá de 5, 6 mil reais por mês só para pagar o aluguel do carro. No Move Brasil, que o presidente Lula fez, isso cai pela metade. Então, isso libera 3 mil reais de renda para as pessoas todo mês. Então, é um conjunto de medidas. Você tira o sujeito da dívida, abre uma linha de crédito ou geral ou específica para moto, para o carro, para a bicicleta elétrica e gera mais negócio a partir do Contrata Mais Brasil. Então, é a estrutura que o presidente Lula está criando para desenvolver definitivamente o empreendedorismo no Brasil. 8h59, 38 segundos. Parei na hora, Karine. Ele é muito pontual, ele é incrível, ele é muito pontual. Ministro, olha, como você cumpriu o nosso tempo certinho, vou até aproveitar para já te fazer uma última pergunta antes da gente se despedir. Eu queria saber qual é o perfil do empreendedor hoje, né? A gente vê o jovem querendo empreender, tem muito essa história que o senhor comentou aqui, que as pessoas, não é bom ter carteira assinada, tem uns mitos rolando aí, a gente vê muitos jovens querendo empreender, mas quero saber qual é o perfil do empreendedor hoje no Brasil, quem que está empreendendo? É isso que é interessante no Brasil. Ontem o ministro Marinho do Trabalho deu uma declaração dizendo, olha, é importante que essa ampliação do MEI não aumente o que ele chamou de fraude, que é aquela pessoa que está no emprego formal e vai para o MEI. E o ministro Marinho está certíssimo. Então, a gente não tem nenhuma incompatibilidade entre defender o trabalho formal e defender o empreendedorismo. São duas coisas diferentes e não pode ter uma migração. Quem que é o empreendedor no Brasil hoje, Karine? Todo mundo. São 40 milhões de brasileiros que empreendem. É muita gente. Então, tem esse empreendedor que a gente vê mais, tá na internet, essa coisa da meninada, da juventude, desse certo romantismo, mas tem a senhora que vende tapioca lá embaixo do nosso ministério, aqui embaixo, tem a mulher que costura para fora, tem o sujeito que está dirigindo carro de aplicativo. Então, o empreendedorismo está nas 5 classes sociais, né, de gente que tem renda de classe A até renda E, em todos os segmentos, e é aproximadamente metade da população economicamente ativa hoje. Então, isso é muito importante. Quer dizer, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que lembrar, é verdade, do jovem que está lá fazendo uma empresa de desenvolvimento de software, mas nós temos que lembrar da Dona Maria que está vendendo tapioca na rua, e eles todos são empreendedores. A gente tem que ter política que abarque toda essa diversidade desse universo de quase 40 milhões de brasileiros. Ministro, vou aproveitar, já ia me despedir, mas a gente tem um colega da agência Gov, que é aqui da IBC, o Paulo, que está lá em São Paulo. Paulo está lá assistindo o Bom Dia Ministro e nos mandou aqui uma pergunta. Tem que fazer a pergunta do Paulo. Está perguntando aqui, ministro, vamos lá, como é que o governo, o senhor já falou um pouco disso agora, como é que o governo espera coibir a expansão da pejotização em contratação de MEI no lugar de CLT, com o aumento do teto? Né? O senhor já mencionou isso um pouco, mas queria saber como é que a gente vai conseguir atacar isso. Você vê que nada como ter o WhatsApp certo, né? Você vê o Paulo, na última hora, conseguiu mandar a pergunta aqui, amigo da Karine. Ó, vocês conseguiram o WhatsApp da Karine, vocês entram nas entrevistas. É isso. Ó, isso é muito importante que o Paulo está dizendo, viu, Karine? Porque a gente não quer, como eu disse, nenhum fortalecimento do MEI pode gerar um dano ao trabalho formal.
O MEI é o empreendedor. Quem que é? O jardineiro que vai lá, tem 10 clientes, cada dia vai lá cortar, né, grama de um jardim. É a senhora que vende tapioca. Não é para pegar o funcionário que é um CLTista, que trabalha todo dia no mesmo lugar, com subordinação, com todas as regras da CLT, e falar, não, agora eu vou te demitir da CLT e te contratar como MEI. Não é isso. Como é que a gente impede isso? Você tem todo um sistema de proteção. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego tem as suas fiscalizações, você tem o Ministério Público do Trabalho, que faz suas fiscalizações, tem a Justiça Trabalhista, que tem um papel para reconhecer vínculo e destituir MEIs que sejam MEIs, vamos dizer assim, fraudulentos. Então, do ponto de vista do ministro do empreendedorismo, eu dou total apoio e suporte às políticas de controle do trabalho. O trabalho formal tem que ser fortalecido no Brasil e a conjunção do trabalho formal e do empreendedorismo real, verdadeiro, é que vão ajudar a economia brasileira a crescer cada vez mais. É isso. Quero te agradecer mais uma vez. Mais um, hein? Que bom estar aqui. Ó, vou cobrar cachê já, mas quero voltar. Vocês me chamarem semana que vem, tô aqui de novo. Combinado. Olha aqui, vou te dar um tempinho para você se despedir da gente com calma. Olha, só agradecer muito demais, assim, estar aqui com vocês, os amigos da EBC, do Bom Dia Ministro. Eu gosto muito de estar aqui, é um papo muito bom, liderado brilhantemente por você, viu, Karine? Obrigada, ministro. E dizer isso para vocês, nós temos muito chão pela frente, o mandato do presidente Lula tem mais 6 meses e saibam que o presidente Lula vai gastar cada dia do mandato dele para inovar e fazer com que o Estado brasileiro seja um instrumento de transformação social no Brasil. Eu dei aqui vários exemplos. O presidente Lula é o presidente do empreendedorismo. Tudo que foi feito nesse setor foi ele que criou. E daqui para o final do ano a gente vai ter muita coisa boa e muita coisa nova para ajudar o trabalhador, a turma do corre, a crescer, se desenvolver, cuidar da sua família e progredir cada vez mais. Tomara, ministro, está sempre convidado quando tiver novidades aqui pra gente. Eu quero agradecer a todos os colegas que me ajudaram a fazer mais esse Bom Dia, Ministro. Obrigada pela presença, espero revê-los aqui sempre em próximas oportunidades. Quero te dizer que se você perdeu essa nossa conversa aqui com o ministro Paulo Pereira, nosso sócio aqui, já está isolado na liderança do Bom Dia, Ministro esse ano, você vai lá no nosso canal no YouTube, Canal Gov, você recupera não só essa entrevista de hoje, mas outras concedidas por ele aqui e também por outros ministros. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é Reinaldo dos Santos. A gente se vê então na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais!